clínica, geralmente após ingesta excessiva de fármacos com magnésio, como antiácidos ou laxativos. Os sinais mais comuns envolvem desde hiporreflexia, hipotensão, depressão respiratória e consequente parada cardiorrespiratória, no caso da minha depressão respiratória diafragmática. O tratamento geralmente envolve a reposição de gluconato de cálcio como mecanismo competidor do magnésio e uso de diurético ou diálise em sintomas neurológicos mais expressivos de depressão respiratória e parada cardiorrespiratória. O que é? Parado cardiorrespiratório. PCR. Diurético ou diálise em sintomas neurológicos, principalmente musculares, parada respiratória. Neuromusculares. Já a hipomagnesemia é o contrário, magnésio abaixo de 1,8. Tá? Você vai ter as causas principais, desde aumento de excreção renal, que é o uso crônico de diurético, o uso exacerbado de diurético em situações agudas, como a ingesta inadequada, seja em caso de nutrição ou seja em alcoólatras. É muito comum você encontrar hipomagnesemia em pacientes alcoólatras? Por que tem a ver o álcool com A isso? ingesta alimentar em si insuficiente. Não o álcool. Não, só mesmo a ingesta inadequada. Já é o suficiente? A desnutrição do alcoolista, do alcoólatra mesmo. E vários outros problemas de nutrição, entre eles de magnésio. Também, a imensa maioria dos pacientes com hipomagnesemia também são assintomáticos. Os sintomas bem mais raros de ocorrer vão desde anorexia, náuseas, vômitos, fraqueza, letargia, alterações neurológicas de personalidade ou até mesmo tetania, como nem associação com a hipocalcemia. Beleza? Se eu já botei o slide? Qual é a relevância do magnésio? É geralmente isso aqui, ó. A gente deve suspeitar de deficiência de magnésio em pacientes com hipocalcemia ou hipopotassemia refratária. Tá bom? Porque esse distúrbio, a hipomagnesemia, atrapalha a correção desses distúrbios. Sendo uma das principais aplicações desse diagnóstico na prática clínica. É praticamente a principal relevância do magnésio num paciente intra-hospitalar, ambulatorial, é porque é um distúrbio que quase não tem sintomas, é muito raro de ocorrer, tanto a hiper quanto a hipomagnesemia, mas o fato do doente ter uma hipomagnesemia atrapalha o tratamento desses dois distúrbios, potássio e cálcio. Então o que a gente faz? Ou a gente dosa de rotina, ou quando a gente está aquele paciente que está com cálcio baixo, você está repondo, que está com potássio baixo, você está repondo, e não está observando melhora nos seus exames laboratoriais nos dias subsequentes, é importante você dosar o magnésio, que pode ser uma consequência da hipomagnesemia. E aí essa é a principal relevância. Por que entender? Porque dosar magnésio no paciente? Basicamente, a principal aplicação clínica é para outros distúrbios. Beleza? O tratamento pode ser desde sais orais de magnésio, como gluconato de magnésio, ou sulfato de magnésio venoso para hipomagnesemia grave, com sintomas neurológicos, ou incapacidade e intolerância de ingesta oral, assim, náusea, vômito, não está conseguindo fazer ingesta oral. Vou fazer você um pouquinho mais rápido no magnésio e no cálcio, porque tem coisas pontuais aqui importantes. Acompanhando o magnésio, essa parte de hipomagnesemia atrapalhar outros distúrbios. A hipercalcemia consiste na concentração total de cálcio acima de 10,4 ou cálcio iônico plasmático acima de 1,3 milimol por litro. As principais causas é o hiperparatireoidismo, seja primário ou secundário, um tumor de paratireoide, por exemplo, um adenoma de paratireoide. A intoxicação por vitamina D, que está extremamente comum, causando hipercalcemia hoje em dia. Vejo pacientes fazendo doses absurdas de vitamina D em tratamentos de nutrologia, de desportivo, doses absurdas, ou até mesmo em câncer, que você tem lesão óssea ou destruição celular, liberando o cálcio intracelular para a corrente sanguínea. O quadro clínico da hipercalcemia envolve poliúria, constipação,
fraqueza muscular e sintomas neurológicos como confusão ou até mesmo coma. E a hipercalcemia prolongada, ou seja, sustentada por muito tempo, pode causar lesão renal aguda chamada de nefrocalcinose, que é impregnação intersticial de cálcio, que é uma condição extremamente rara por conta da reposição excessiva de vitamina D recente. A gente tem observado muitos pacientes com cálculo de repetição e principalmente nefrocalcinose. A hipercalcemia grave, ela observa o contrário da hiperpotassemia. A hiperpotassemia é alargamento do QT no eletro, a gente vai ter um encurtamento do intervalo QT no eletrocardiograma. Beleza? O tratamento da hipercalcemia, que aí é uma parte mais importante, o cálcio, envolve os seguintes fatores. Primeiro, diminuir a absorção intestinal de cálcio. Se na hiperfosfatemia a gente fazia cálcio, na hipercalcemia, fosfato oral. Tá? Ou medicamentos que inibem a ação da vitamina D no intestino. Entre eles, o corticoide e a hidroxicloroquina. Tende a inibir parcialmente a ação da vitamina D no intestino. Segundo, aumentar a excreção urinária, podendo ser feito com diurético mais soro fisiológico. Só tentar, dependendo da quantidade de soro fisiológico diurético que eu estiver fazendo, eu posso causar outro distúrbio, como hipopotassemia. Sempre ficar de olho para não estar espoliando outros eletrólitos ao fazer essa solução. Terceiro, diminuir a reabsorção óssea. Isso geralmente tem um efeito melhor em tumores ósseos, como mieloma múltiplo, na qual você usa inibidores de osteoclastos, que são os bifosfonados. E por último, remover o excesso de cálcio por meio da diálise. Raramente é muito efetivo em situações comuns de hipercalcemia. Só mesmo cálcios plasmáticos bem altos, por exemplo, acima de 18. Porque o conceito da diálise, geralmente, é eu tratar um paciente com insuficiência renal. Na insuficiência renal, o cálcio tende a estar muito baixo, pela não produção de vitamina D e pela retenção de fósforo. Então, o líquido de diálise já é um líquido que tem um cálcio um pouco alto. Então, quando eu vou dialisar um paciente com hipercalcemia, quase não tem efeito nenhum. A não ser se é aquela hipercalcemia com cálcio absurdamente alto. Então, a diálise pode ser feita, mas não é tão efetiva assim. E por último, a hipocalcemia, que é a concentração total de cálcio menor que 8,8 mg por decilitro, ou no cálcio iônico 1,17. Beleza? As causas mais comuns é o hipoparatiroidismo, seja doenças autoimunes ou pós-ressecção de tireoide. Isso é comum, o paciente tem um tumor de tireoide, um bócio, um nódulo tireoidiano, vai operar a tireoide e inadvertidamente retira-se a paratireoide e não reimplanta. Tá? As tireoidectomias, geralmente você tem que reimplantar a paratireoide. Antigamente reimplantava no braço. Tá? Tirava a tireoide, um nódulo, um tumor, que seja, pegava a paratireoide, ressecava e implantava no braço, pelo menos 2 às 4. Que isso? Você implanta no pescoço. Pode ver se você vê, se tiver a oportunidade de ver um paciente que operou a tireoide, você vê que alguns deles têm uma cicatrizinha no braço. Geralmente é o implante da paratireoide, que é imperceptível, que uma glândula é menor que um grão de arroz. Então consegue não ter incômodo nenhum. A acidose tubular renal pelas perdas tubulares de cálcio e a deficiência de vitamina D da doença renal crônica. Os sintomas vão desde câimbras, hiperreflexia, chegando a tetania, tá? Laringoespasmo e até mesmo crise convulsiva. Na hipovolemia, igual eu falei com vocês, o cálcio plasmático medido costuma ser baixo, levando a baixas concentrações de cálcio ligado à proteína, e o cálcio iônico pode ser normal. Então, situações de hipoalbuminemia, idealmente você pode corrigir o cálcio pela albumina, que é o cálcio sérico total, mais 0,8 vezes 4 menos a albumina, chegando a um valor corrigido pela albumina, quando você não tem o cálcio iônico. Se tiver o cálcio iônico, não precisa fazer nada disso. Aí vai ser uma questão de prova? Não, vou botar isso. Na verdade mesmo. Conta só dos estudos ácido base. Tá bom.
Conta da prova só a parte dos distúrbios, vou mostrar mais à frente. Ah, tá. Mas conta da prova só a parte dos distúrbios ácido base. Beleza? É a conta mais difícil. Na hipocalcemia, o tratamento envolve gluconato de cálcio venoso na hipocalcemia severa com tetania, cálcio oral para hipoparatiroidismo pós-operatório e cálcio oral e vitamina D no paciente com hipocalcemia crônica, no caso da doença renal crônica. Beleza? Alguma dúvida? É trem pra caramba pra gravar, cara. E agora a parte de estudo ácido básico. Bom, o que é esse exame aí? Vocês já viram? Já. Isso é uma Gasometria. A ideia não é que vocês saiam um mega especialista, mas pelo menos conseguir olhar para um exame tipo esse e identificar o que está acontecendo com o paciente, o que eu posso fazer para melhorar o paciente e quais são as principais drogas que eu posso estar fazendo. Que Deus ajude. A ideia é te ensinar pelo menos o básico para você conseguir ler uma gasometria ao menos. Vamos para a parte mais comum, mais simples. O que é o pH? O pH é o potencial hidrogeniônico de uma solução, que é a capacidade de uma substância em meio líquido de liberar H+. Tá? Como ele varia de 0 a 14, e por ser uma expressão logarítmica, a gente considera 7 o pH neutro. Expressão logarítmica e 7 é o pH neutro. Correto? Significa o quê? Abaixo de 7, ácido, 7 é o pH neutro, e acima de 7 é básico. pH básico da solução. Não estou falando de valores sanguíneos, estou falando de valores químicos. Que a gente confunde o valor do pH ser ácido básico com o valor sanguíneo normal. Tem uma pequena diferença. No ser humano, o pH sérico, ou seja, do seu sangue, varia de 7,35 a 7,45. O que significa isso? Isso são valores em que as funções fisiológicas, enzimáticas e hormonais funcionam da melhor maneira possível. 7,35, no contexto do pH somente, é básico. Tá? Só que eu não estou olhando o valor químico, estou o valor do meu sangue. Então, se eu olhar o valor do sangue, menor que 7,35, ele está mais ácido do que deveria. Ele não está ácido, tá? Ele está mais ácido do que deveria. Concorda isso? Sim. Porque você vai ter, por exemplo, a urina com pH de 5, se eu tiver a urina com pH de 6, ela está básica. Mas não significa que é urina ácido básico de acordo com o sangue, nem com a definição química desse pH. Beleza? Então, menor do que 37, 35, eu tenho uma acidemia. E maior que 7,45, eu tenho uma alcalemia. Ou seja, está mais ácido ou mais básico do que deveria. Beleza? Eu estou pontuando algumas coisas que vai fazer diferença depois, vou mostrar mais à frente o porquê. Para manter o pH em limites compatíveis com processos vitais, nosso organismo lança mão de uma série de mecanismos regulatórios. Que a gente tem primeiro o sistema tampão, que é instantâneo, o componente respiratório que demora minutos e o componente renal podendo levar dias para apresentar algum sinal de compensação, de manipulação desse pH. Então são situações que meu corpo manipula esse pH para manter isso tudo. E esse é um dos principais tratamentos, a ideia de um paciente grave, um paciente crítico, eu manipular o sangue dele para manter isso tudo. O sistema tampão é constituído principalmente pelo bicarbonato sérico, que é a concentração de bicarbonato no meu sangue, mas também ossos, hemoglobina, até mesmo proteínas plasmáticas intracelulares funcionam parcialmente com o aquele H+ liberado no meu sangue. A resposta é instantânea e constitui a primeira resposta a variações do pH. Segundo, componente pulmonar. Eu não entendi como é que o osso faz parte do sistema pulmonar. Cara, é principalmente o bicarbonato, mas é você absorver H+. A ideia é isso. É o H+ circulante, é o que vai se ligar ao H+. Essa é a primeira ideia. Se ligou ao H+.
E aí você tem que eliminar esse H+, ou não. Então, primeiro é o sistema tampão. Tem H+, ele vai se ligar ao H+. É basicamente o que faz, é quase totalmente o bicarbonato. Eles têm ligação de H+ nos ossos e proteínas também, só que é bem menos. Entendeu? Então, H+ em excesso altera o pH. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que tirar aquele H+. Então, o sistema tampão vai tamponar aquilo por um tempo. Bicarbonato é o principal. Bicarbonato se liga ao H+, produzindo ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico precisa ser eliminado, que aí é o segundo mecanismo de compensação, que é o componente pulmonar, que ele vai liberar esse H+, através de dissociação da respiração. Esse ácido carbônico vira CO2 e água, e é o que todos nós estamos fazendo agora. Ao respirar, a gente elimina vapor de água, junto com o CO2. E a gente vai eliminar H+ de acordo com a nossa frequência respiratória. Se sua frequência respiratória for maior, você está eliminando mais CO2 e mais água, então você está eliminando mais o H+ em forma dissociada. Se você diminuir a sua frequência respiratória, você vai acumular mais H+. Correto? Beleza até aí? O componente pulmonar, ele inicia minutos após a alteração ácido-básica, sendo o segundo componente na linha de defesa para a variação do pH. É o segundo a ocorrer. E por último, o componente renal, tá? Que o rim controla o equilíbrio ácido-básico ao excretar uma urina ácida ou básica, seja através de reabsorção de bicarbonato filtrado no tubo contornado proximal, seja excreção de H+ no ducto coletor do contornado distal. É um terceiro componente quanto a alterações de equilíbrio ácido-base, levando horas a dias e depende de uma função renal normal. Correto? Se não tiver insuficiência renal, o que infelizmente ocorre na maioria dos casos de distúrbio ácido básico, isso não vai ocorrer. Beleza? Então esse distúrbio, ele é pouco encontrado na prática clínica. Essa compensação renal normal de doenças agudas. Esses são os valores normais do meu sangue, do meu pH, igual eu falei, 7,35 a 7,45. PO2 só entrou, que é a pressão parcial de oxigênio no meu sangue. O PCO2, que ele vai me dizer indiretamente como é que está ocorrendo a dissociação do ácido carbônico e a concentração de H+ no meu corpo, a forma indireta de eu dizer isso. E o bicarbonato é a concentração de bicarbonato. Beleza? Conhecendo isso, existem 4 alterações primárias do equilíbrio ácido-básico. Primeiro, acidose metabólica. Oi? Não. Quando diminui o bicarbonato ou quando a concentração de H+ aumenta. Alcalose metabólica, quando o bicarbonato está elevado ou quando ocorre uma perda excessiva de H+. Acidose respiratória, quando ocorre aumento da PCO2, da concentração de CO2 refletindo o aumento do H+ sérico e menor dissociação, ou o contrário, a alcalose respiratória, quando a PCO2 está reduzida no sangue, significa uma maior dissociação de CO2 pela respiração. Beleza? Então esses são os 4 distúrbios primários, correto? Esses 4 distúrbios primários vão me levar a resultados conforme esses aí que vocês estão vendo na frente. O primeiro, como é que está o pH? Alto. Então ele tem o quê? Alcalose. Não, então, uma alcalinemia. Pode parecer a mesma coisa, mas mais pra frente eu vou mostrar situações que isso difere, tá? A alcalose é distúrbio. A alcalinemia, ou pH ácido ou pH básico, é quando está o meu pH. Não necessariamente eles vão estar apontando para o mesmo sentido. Eu vou mostrar situações, vou começar pelas situações mais simples, tá? Mas depois vou mostrar situações mais à frente em que eles diferem. Beleza? Primeiro, o pH está Alto. básico, álcali. Meu PCO2. Vamos lá. Eu não lembro do valor mais. Tá baixo. Aí eu sei que é 22. Mantém dificuldade mais. Vamos lá. Primeiro aqui, pH.
Alto. Álcali básico, que seria. PCO2, Baixo. Então ele vai estar alcalose respiratória. E o bicarbonato? Normal. Normal. Então esse paciente tem o quê? Alcalose. Alcalose respiratória. Segundo, pH, ácido. PCO2, Alto. ácido. Então, PCO2 ácido mais alto mais H+, mais H+, acidose. Bicarbonato normal, uma acidose Respiratório. respiratória. Terceiro ponto, pH, ácido. Ácido. PCO2, normal, Normal. 35 a 45. Bicarbonato, Baixo. acidose metabólica. Beleza? Quarta opção, pH básico, Básico. correto? PCO2, normal, bicarbonato Alto. alto, Alcalose. alcalose. Quanto é bicarbonato que é metabólica, é isso? Isso. Tá. Bicarbonato metabólico, PCO2 respiratório. Tá. Beleza até aí? É. Deu para entender até agora? Então vamos dar mais um passo à frente. Aí você arrebenta com todo mundo. Cada um desses 4 distúrbios de ácido básico simples desencadeia uma resposta compensatória que direciona o parâmetro oposto para manter o pH mais próximo do normal. O que significa isso, essa frase estranha? Distúrbios metabólicos levam a compensações respiratórias. Distúrbios respiratórios levam a compensações metabólicas. O problema é que isso aqui é pouco observado, não é observado em doenças agudas. Então, o distúrbio respiratório vai demorar dias para apresentar alguma compensação metabólica. No contexto do paciente UTI, você acaba não observando isso. Tá? Então, isso aqui você vai estudar isso aqui em doenças pulmonares obstrutivas crônicas, pacientes com tumores de pulmão, paciente com fibrose pulmonar, você encontra isso aqui. Na prática clínica, você quase não encontra isso aqui, é quase sempre distúrbio metabólico primário levando a compensação respiratória. Beleza? Por exemplo, um paciente com sepse urinária, pielonefrite, sepse urinária, produzindo cetoácidos, como é que o corpo faz isso? Ele aumenta a frequência respiratória, aumenta a eliminação de CO2 e, consequentemente, aumenta mais H+. Então, ele fez a compensação respiratória da parte metabólica. Intoxicação por álcalis. O cara foi intoxicação por álcali. Uso de antiácido em excesso. Diminuição da frequência respiratória, menor eliminação de CO2, acúmulo de H+, consequentemente destruindo aquele excesso de álcalis. Entendeu? Então, a compensação respiratória do distúrbio metabólico. Conseguiram entender isso aí? Os dois, então, são compensação de respiração a respiração quase sempre vai compensar a parte metabólica. Tá. Beleza, daí? Tá. Então, o distúrbio contrário vai compensar o outro. Correto? Então, mais um passo à frente. Porém, a gente tem situações em que eu tenho mais de um distúrbio presente. Eu tenho 2 situações hipotéticas. Agora, tem um paciente com pielonefrite, sepse urinária. Só que toda vez que ele vai respirar fundo, ele sente dor. Isso pode acontecer. Então, aquela resposta compensatória que eu esperaria, um aumento da frequência, não só não ocorre, como está pior. Então, ele vai ter uma restrição respiratória devido à dor. Então, ele vai ter sepse urinária, gerando uma acidose metabólica, e uma restrição respiratória à dor, retendo CO2, gerando acidose respiratória. Isso eu posso correr. Ou então posso ter outra situação também. Mesmo paciente com sepse urinária, eu vou conversar com ele, eu falo que ele está com pielonefrite e eu acho que ele tem que internar. Ele tem uma crise de ansiedade hiperventiva. Pode ocorrer, situação comum. Então ele está fazendo uma acidose metabólica pela sepse urinária, porém esse aumento da frequência é tão absurdo que me gera eliminando muito mais CO2 do que precisa, gerando uma alcalose respiratória. Então, na prática, eu tenho situações que se misturam, que se confundem. Correto? Quando eu sei que o doente está tendo a compensação legal, quando eu sei que tem 2 situações brigando entre si, 2 situações piorando uma outra.
Então, como é que eu faço isso? Primeiro, identificar o distúrbio primário. Tem que ser o mais próximo ao pH ou o mecanismo compensatório inicial, bicarbonato, sempre olhando principalmente o bicarbonato do paciente. E a gente calcula o PCO2 ou bicarbonato esperado no caso do distúrbio primário e verifica o valor de compensação esperado. O que é isso? Se eu falo que o distúrbio metabólico vai ser compensado pela respiração, eu sei que cada bicarbonato que eu tiver, eu vou ter um PCO2 esperado para quê? Que vai ser a minha compensação esperada. Tá? Que funciona dessa maneira. O PCO2 esperado na acidose metabólica é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Todos eles com desvio padrão de mais ou menos 2, tá? Na alcalose metabólica, 15 mais bicarbonato mais 2. E os distúrbios bicarbonato esperado, existem fórmulas para cálculo, mas não vou cobrar isso porque praticamente não encontro na prática clínica, só estudos de fibrose pulmonar que a gente acaba encontrando. Não vai cobrar qual? Só com a PCO2 esperado. Que é o que a gente encontra em gasometria normal, em terapia intensiva e emergência. PCO2 esperado é o que vai cair. Vamos lá. Mesmos exames que eu mostrei para vocês antes. Tá? Vocês falaram que estava normal. pH. Ácido. Então, ácido, eu sei que eu vou olhar para onde? Meu bicarbonato. Bicarbonato. Esse paciente entra uma acidemia. Sim. E o bicarbonato está baixo. Então ele tem o quê? Acidose metabólica. Tem as duas coisas. Acidemia e acidose metabólica. Correto? E aí, qual que é o meu PCO2? E o PCO2 está normal? Não. Tá. Aí que tá. Como eu tenho um distúrbio aqui... Tá normal, ué. Não, calma. Como eu tenho um distúrbio aqui, esse PCO2, ele deve acompanhar naturalmente o valor do bicarbonato. Então eu vou ter 1,5 vezes 15 mais 8 mais ou menos 2. O que vai dar 22,5, 30,5. Eu só fiz a conta, tá? 28,5 a 32,5. Esse é meu PCO2 esperado. E, consequentemente, meu novo valor de referência. Puta que Tá pariu. alto. E aí você olha ali, seu PCO2 está o quê? Alto. PCO2 alto significa mais H+ do que deveria. Correto? Sim. Então o que esse paciente tem? Na verdade, uma acidose metabólica e uma Respiratório. acidose respiratória. Mas é sempre. Professor, você dá uma repetida aí, né? Eu queria entender só os números que eu não consigo entender. Oi? falar. Porque tem que ser mais. Eu fiz a conta. Isso aqui eu só fiz essa conta ali. Sim. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz essa conta de cabeça. Só isso que eu fiz ali. Ah, tá, não tá, mas a fórmula não tá aí toda, né? Jurar que é A fórmula do 45 bicarbonato aí. aí. 1,5? Não, bicarbonato 15. 1,5 vezes 15 mais 8. Não é isso ali, ó? É 15? Não, o bicarbonato. Ah, tá. Beleza? 1,5 vezes 15 mais 8. 15 vezes 1,5. Quanto que é? 22,5. Ah, sei. Mas vai poder usar a calculadora, né? Oi? 22,5, mas 7,5. Tô fazendo tudo de cabeça. Não, aqui pra vocês. vai poder usar a calculadora, né? Pode usar a calculadora, não vai usar celular, obviamente. Tá? Analógica é legal, mas só somar com a metade. É mais 8. Multiplicar por 1,5 é você somar com a metade. Qual a metade de 15? 7,5. 7,5. 15 mais 7,5, 22,5. É, mas na hora da prova realmente não funciona assim, não. Mais 8,5. Desvio padrão mais ou menos 2, né? É mais ou menos 2. Então esse paciente aí, você vai ter uma acidose metabólica e uma acidose respiratória. Então esse PCO2 não está normal, porque o bicarbonato não está normal. O valor de referência vai acompanhar o valor esperado do bicarbonato. Esse é meu ponto. É assim que você diferencia. Eu só Esse vejo paciente- o PCO2 se o bicarbonato tiver alterado, é isso? Sim, você vai calcular o PCO2 de acordo com o bicarbonato. Tá. Quer ver o exemplo? Quer ver aqui, ó? Esse paciente aqui, 15, o valor esperado seria isso aqui. Isso. Se ali em vez de 38 tá 30, sabe qual seria a minha resposta? Acidose metabólica compensada. Esse seria meu diagnóstico. Beleza?
Segundo ali, bicarbonato. Até o que no pH? Elevado. Tá alto. Álcali básico, meu pH. Uma alcalinemia. Quanto está meu bicarbonato? Baixo. Tá Não, alto. tá 22 a 24. Tá alto. 22 a 26. Eu tenho uma alcalose Metabólica. O PCO2 inspirado na alcalose metabólica é até mais fácil de calcular. É bicarbonato mais 15. 45. Então o valor esperado do meu PCO2 é 45. Mais ou menos 2, 43 a 47. Esse PCO2 está o quê? Baixo. Abaixo do que deveria. Então esse paciente tem o quê? Uma alcalose metabólica e uma alcalose respiratória. Eu dei duas situações que inicialmente a gente achava que você estava normal. É. Mas não. Se você calcula o seu PCO2 esperado, ou seja, o seu valor de referência novo, vai depender do valor do seu bicarbonato. Professor, depende só do bicarbonato, ou tipo, Bicarbonato. um pouco de origem respiratória, o bicarbonato está bem muito Se o bicarbonato está normal, você não vai olhar para o bicarbonato. Só para a parte respiratória. Por exemplo, aqui, bicarbonato está normal. Não vai fazer cálculo nenhum. Vou olhar só para respiratória. Beleza? Então vai ser só no caso de metabólico. Só metabólica. É. Agora um exemplo nessa gasometria ali. Esse é o exemplo da gasometria real de um paciente. Tem essa mancha vermelha que estava cavando a tinta da fita, né? Não, é da fita, né? É a última da fita. Pincelado, hein? Oi? Passou com o dedo. É o marcador da fita que acabou o rolo da fita. Vamos lá, o que a gente tem nessa gasometria? Lá? pH, PCO2, PO2, pequeno porém de gasometria para vocês. Sódio, potássio, cloro, cálcio, hematócrito, glicose, lactato, bilirrubina. Lembra que algumas locais, emergência, terapia intensiva, tem aparelhos de gasômetros que dosam isso. Só que a manutenção da dosagem de eletrólitos, ela é diferente da manutenção da dosagem de gases do aparelho. E é bem caro fazer essa manutenção. Então, muitos locais optam por não fazer a manutenção de eletrólitos e manter a manutenção tem o nome correto, de você, como é que fala? Manutenção só na parte de gases. Calibrar. Melhor, calibra só a parte dos gases. Melhor, maneira mais correta de falar seria você não calibra a parte dos eletrólitos, só dos gases. Porque, geralmente, se o local tem atendimento emergencial, você consegue colher eletrólitos e mandar para o aparelho de dosagem eletrólica mais barato. Tá? Então, a gente ocorre, em algumas situações, tem que saber se o seu gasômetro está bem calibrado para dosagem de eletrólitos. No caso, esse não estava. Por quê? 188 de sódio, 1,4 de potássio, 71 de cloro e cálcio incalculável. Hematócrito de 17. Isso é incompatível com a vida. Principalmente esse sódio e esse potássio. Entendeu? Então, os eletrólitos dessa gasometria não estão fidedignos. E aí, quando você for fazer uma gasometria, tem que saber se ela está bem calibrada da parte de eletrólitos, de gases. Bom, além disso, o que a gente tem ali? Depois da parte da glicose, o lactato. O que é o lactato? Vocês sabem? Ah, já esqueci. O lactato é o produto final do metabolismo anaeróbio, do ciclo do piruvato, do metabolismo anaeróbio. O que ele me significa? O que ele me diz? Hipoperfusão ou hipóxia tecidual. O que pode causar o lactato aumentar? Diversas coisas, até mesmo uma diarreia. Uma desidratação aguda pode causar. Uma hipóxia sustentada pode causar aumento do lactato. Só que no contexto em que o doente está bem hidratado, está bem oxigenado, a única coisa que vai aumentar o lactato é uma hipoperfusão tecidual da sepse. Então o lactato, excluindo desidratação e excluindo hipóxia, é um dos principais marcadores que vai me dizer a gravidade do processo inflamatório sistêmico do paciente. Hoje em dia é utilizado até para classificação e graduação da sepse, nos critérios de SOFA. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ele é até utilizado para isso, antigamente não era, mas hoje em dia vem até nas graduações.
Mas não esquecer que ele vai estar alto no cara que desidratou, o cara que sangrou, teve um sangramento, vai aumentar também, que vai ter uma hipóxia, uma hiperperfusão. E abaixo do lactato eu tenho um base excess. O que é base excess? Excesso de base. Excesso de base positivo significa o quê? Excesso de base do paciente. Só que se eu tiver é porque fica estranho, mas é a maneira que é descrito. Se eu tiver um excesso de base no meu paciente, menos 11, igual ele aqui. Significa o quê? Excesso de base negativo. Falta de base. Em vez de falar falta e base, excesso de base negativa, significa que o doente está com falta de base no corpo. É por aí que a gente vê também que essa doença é aguda ou crônica, não é? Pode também, dependendo do consumo de bicarbonato. Se fala de consumo de bicarbonato agudo, significa um base excess muito negativo. E o que é Aí base? seria crônica. Não, pode ser mais agudo. Pode ser agudo? Pode. Base, o que é a base? E o Bicarbonato. que significa excesso de base e diminuição da base? Tipo, ácido? Bicarbonato. Vou dar um exemplo para você. Cetoacidose diabética. Você produz cetoácidos. E que esses cetoácidos, de uma forma muito agressiva, estão fazendo o quê? Consumindo bicarbonato, que é o primeiro sistema tampão. Então, numa cetoacidose diabética, o meu excesso de base vai estar positivo ou negativo? Negativo. É por aí. Quanto mais negativo, mais avidamente eu estou consumindo base. Quanto mais positivo, mais base eu tenho no meu corpo. Então, base excess muito alto me gera uma intoxicação aguda. Base excess muito baixo me remonta a um intenso consumo de base. Professor, sempre vê essa base mais 2, menos 2. Faz pouca diferença. Menos 3, mais 3, mais 2, menos 2. É porque o limite assim, normal é 0. Excesso de base não é para ter excesso nem falta. Correto? Não é 0. Só que eu aceito uma pequena variação que alguns livros falam mais 2, menos 2, outros livros mais 3, menos 3. Beleza? Agora vamos lá. Esse paciente aqui ele tem base excess menos 11. Mas vamos pelo diagnóstico. pH. pH dele. Ácido. Bem discretamente ácido. Concorda comigo? 7,34. Bicarbonato. E aqui tem que algumas gasometrias mais antigas, eles usam o bicarbonato e o bicarbonato standard. O que significa isso? Coleta de sangue muito tempo na seringa vai ter consumo e degradação de gases. Então os gasômetros corrigem isso. Então o ideal é você ver sempre o ISTD ou standard. Correto? Que é o corrigido já. Gasômetros mais novos que eu tenho visto na UTI, nem tem mostrado o outro mais. Só estão mostrando o corrigido, porque não tem interesse nenhum para você saber o que foi alterado pela degradação dos gases. Então, o stand que eu boto. É standard e STD. Mas eu acho que os gasômetros que eu tenho visto hoje em dia, quase nenhum tem mais essa alteração. Vamos lá, bicarbonato, 16,2. Tem o quê? Baixo. Tá baixo, então ele tem qual distúrbio? Beleza. Acidemia, acidose metabólica. Qual que é o PCO2 esperado para esse paciente? Tem que fazer a quanto? 16,2 mais 8,1 vai dar 24,3. 8,1. 24,3 mais 8, 32,3. Vai dar 30,3. Eu só fiz a conta, Diana, por cabeça. 1,5 vezes 16 mais 8. Isso aqui. Então tá baixo. Vamos lá, quanto que está meu PCO2? 25, tá baixo. Então, PCO2 baixo é o quê? Seria uma acidose. Não, PCO2 baixo menos H+. Menos H+, é a alcalose. Alcalose. Então, esse paciente vai ter uma Acidose metabólica. e alcalose respiratória. E são distúrbios tão opostos, não tem compensação. São dois distúrbios tão opostos que o pH praticamente está normal. Toma, galera. Então, às vezes, você vai pegar um paciente com pH normal, 7,35. O que esse doente tem? Você fala, nada. Não. Você pode ter distúrbios tão opostos que estão anulando o pH. Não necessariamente distúrbio compensatório. Ai, eu quero fazer nefro. Oi? Faz.
quando está dentro do valor de conta. Se esse valor aqui, em vez de 25, tivesse entre esse valor de referência aqui. Mas por que seria alcalose? Oi? Seria uma acidose metabólica? Olha, se eu tenho acidose metabólica, eu tenho que calcular qual é o PCO2 esperado para aquele valor. Ok. Eu calculei, deu isso aqui. Ah, E aí eu vou olhar quanto que está o paciente. Está dentro do que eu calculei? Não. Está bem abaixo. PCO2 abaixo do normal é o quê? Alcalose. Então esse paciente vai ter acidose metabólica e alcalose respiratória. Acima. Beleza? Ah, Senhor. Professor, sempre recebe Tá matando. Aí quando a gente chegou na hora, ficou 3. Eu sempre descendo os passos para ficar minha marca. Não. Conta deu 32. Aí, mais 2 menos 2. Eu vou ter mais 2 menos 2. Ah, mas tem que Entendeu? Vamos lá, pessoal. Esse paciente, qual é o reflexo desse paciente? Esse paciente é um paciente com acidose metabólica, entubado, que decidiram fazer o que com ele? Como é que você tem um paciente entubado com acidose metabólica? Como é que você vai fazer seu primeiro abordagem a ele? Aumenta a frequência. Vai no botãozinho do ventilador, que está ali, 14 incursões respiratórias por minuto, você bota ele 17. E aí o que acontece? Ele começa a eliminar muito o CO2. O que aconteceu nesse caso, que passaram um pouquinho da conta. Correto? Fizeram uma alcalose respiratória, porque aumentaram a frequência respiratória dele um pouco além do que deveria. Gerando outro distúrbio, mas mantendo meu pH, que é o mais importante do tratamento de um paciente em terapia intensiva, ele manter ele perfundido, oxigenado e com pH dentro da faixa normal, para que as funções enzimáticas e metabólicas funcionem. Para você dar tempo do seu antibiótico, dar efeito no paciente com sepse. Senão, não vai fazer, o antibiótico não vai ter efeito, a amina vasoativa não vai ter efeito nesse paciente. Beleza? E aqui agora, olha só, esse paciente. Como é que você trataria? A curto prazo a gente já melhorou um pouquinho a frequência, compensou, mas ele está com B76 menos 11. Ele tá consumindo muita base. Ou seja, se eu falo consumindo muita base, significa produção de ácido de uma forma excessiva. Beleza? Como é que eu trato isso? Oi? Quase sempre essa é a opção errada. Por quê? Vamos lá. Se ele está produzindo muito ácido, a minha ideia é o quê? Eliminar o ácido. Por quê? Se eu fizer bicarbonato, ele está consumindo base demais. Eu vou fazer o bicarbonato, eu vou ganhar algumas horas, é verdade. Só que daqui a 3 horas a gasometria está a mesma coisa. Eu só prorroguei um pouco, porque todo aquele bicarbonato que eu fizer no paciente vai ser consumido. Na aula de distúrbios do sódio, eu falei do exemplo de uma paciente que tinha uma acidose metabólica e fizeram bicarbonato de sódio para a paciente. O bicarbonato foi consumido, o sódio não. Essa paciente fizeram bicarbonato de sódio de forma errônea e excessiva, o sódio dela em 24 horas foi de 130 e poucos a 190, ela fez, o cérebro dela murchou o suficiente para ter descolamento da calota craniana e sangramento subaracnoide. Morreu porque repôs bicarbonato. Então a ideia é o quê? Está produzindo ácidos. Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou eliminar esse ácido do corpo do paciente? Não, a ventilação eu compensei. Eu quelei um pouquinho, mas ainda está produzindo muito ácido. Excretar por onde? Urina? Pela urina. Então o paciente tendo função renal normal, sabe o que eu vou fazer? Eu vou hidratar ele. Qual é o tratamento da cetoacidose diabética? Vocês já viram? Hidratação venosa. Só. Você não faz bicarbonato na cetoacidose diabética. É uma acidose metabólica bizarra, com um bicarbonato muito baixo, e você não faz bicarbonato, você hidrata. Porque na maioria das vezes o paciente com cetoacidose diabética não tem nenhuma disfunção renal. Então quando ele for com cetoacidose diabética sem disfunção renal, eu fizer soro fisiológico, ou com Ringer, ou com até soro glicosado, é suficiente para eu melhorar essa acidose metabólica. Porque eu eliminei o cetoácido do paciente.
Agora, e se o paciente tem insuficiência renal? Vai lá. Adianta eu hidratar ele? Não. Não. Eu posso até fazer um bicarbonatozinho para ganhar algumas horas. Só que esse paciente com menos 11 de base excess, acidose metabólica, e se ele tiver insuficiência renal, não vai adiantar. Então o que eu vou fazer? Diálise. Por isso a indicação de diálise é acidose metabólica refratária. Nesse caso aí com menos 11, eu tenho quase certeza que vai ser refratária a bicarbonato. Às vezes a gente faz o bicarbonato nesse paciente para ganhar tempo. Pô, é 9 horas da manhã, a máquina vai liberar só meio-dia. Essas bobagens assim, 11 horas da noite eu vi essa gasometria, só vai ter máquina de diálise 6 da manhã amanhã. Você pode fazer para empurrar com a barriga assim, mas saber que vai ser momentâneo. Aí esse doente vai dialisou. Essa gasometria de um paciente com sepse pulmonar, internado na UTI, que foi tentado, evoluiu com acidose metabólica, fizeram a modificação no ventilador mecânico, por isso gerou essa alcalose respiratória, mas manteve o pH perto do ok, até exageraram um pouquinho nesse pH, na frequência, e já iniciou a fazer hemodiálise. Beleza? Com essa gasometria, a gente olhou para o paciente, mudou a frequência, fez bicarbonato para ganhar um tempinho para diálise e começou a dialisar. Mas a função renal dele é de quanto? Não, esse aí tinha insuficiência renal, ureia e creatinina indifere. 15 de creatinina ou 2 de creatinina fazem pouca diferença para mim nesse caso. Entendeu? Então, não existe, eu não dialiso o paciente porque a ureia está X ou a creatinina está Y. As consequências da insuficiência renal. Claro que quanto maior a creatinina, mais ele vai ter consequências de acúmulo de substâncias que vão deflagrar sintomas. Mas eu tenho outros conceitos que podem acelerar isso também. Beleza? Mais exemplo. Não, dessa vez não ficou legal, não. Mais exemplo. Eu vou dar uma essa parte, mas vamos lá, essas duas gasometrias presentes de exemplo para vocês. Ah, Jesus, quem Aquele inventou cálculo isso? lá não vai cobrar, não? Qual? Do ano, esse extra aí. Não, só a parte de PCO2 esperado. Mas se quiser eu falo a parte de... esquece Eu venho um isso. pouquinho mais à frente, vou deixar para falar para vocês. É intervalo... Não vai na nossa mente, No não. caso, se base excess, aí a primeira coisa vai ser soro. Não, base excess me diz excesso ou déficit de base. O paciente com déficit muito grande de base significa que está consumindo muita base. E aí, indiretamente, está me dizendo também que está com excesso de ácidos. A maneira mais rápida de você eliminar ácidos é hidratando o paciente. Só esquece, a hidratação deve ser também com certo cuidado. Soro fisiológico, qual a concentração, qual a composição do soro fisiológico? O que tem no soro fisiológico? Cloreto de sódio. Só que se você fizer a hipercloremia induzida, faz vasoconstricção renal e pode piorar a insuficiência renal. Então, geralmente, mais de 1.500 de soro fisiológico não é recomendado. E aí você troca por outras composições fisiológicas, como o próprio ringer lactato você usa. Então, na insuficiência renal aguda, até mesmo para tratamento de desidratação ou de acidose metabólica, a gente faz 500 de 8 que dá 1.500 por dia, e depois você adiciona ringer, glicosado, tem venafundin, tem outras composições eletrolíticas. Para hipercloremia. Vamos lá, esse foi meu primeiro paciente aqui. pH. Acidemia. Bicarbonato. Baixo. Acidose metabólica, beleza? 10,9 vezes 1,5 vai dar quanto? Isso. Quase? Calculador. Faz no celular aí, gente. 16,5. 16,45. 16,5, não é isso? 16,5 mais 2, mais 8, Mais outro. 24,5. Então, meu PCO2 esperado é 22,5 a 26,5. Não é isso? Isso. Quanto está o PCO2 do paciente? Cadê o pessoal? 22. Não, tá bom. Então, o que esse paciente tem? Acidose metabólica compensada.
Beleza? Conseguindo entender? Viu como é que é fácil? Uhum. Ô, professor, você vai dar um ponto pra relação. Você vai dar mesmo? Não sabia de nada disso não. Vai, eu falei pra ele já. Vamos lá, é aqui. Lógico. PH 7.5. básico. Bicarbonato. Baixo. Não. Bicarbonato baixo é o quê? Ácido. Esse paciente, e o pH tá como? Alcaloso. Não. O pH tá básico, o álcali. Então esse paciente tem uma alcalemia e o bicarbonato tá ácido. Ele tem uma alcalemia, uma acidose metabólica, e aí conta ali, 10, 1,5 vezes 10 vai 15, mais 8 vai dar 23. Não é isso? 23 mais ou menos 2, de 21 a 25. Quanto é o PCO2? Isso, mas tem o quê? A PCO2 baixo é alcalose respiratória. PCO2 é respiratória. Então esse paciente aqui tem acidose metabólica e alcalose respiratória. Esse não entendi no final. Foi todo mundo falou junto, não deu não. Vamos devagar então. É. Ignora Aí esse- deixa só o professor, gente. Pelo amor de Deus, ninguém sabe nada. Ignora aquele segundo ali que eu acho que eu troquei a foto. Eu botei outra foto por cima, mas ficou um antigo. Olha ali, pH 7.52. Tem uma alcalemia. Beleza? Bicarbonato 10. Então tem uma acidose metabólica. Correto? Bicarbonato baixo é acidose. Aí eu vou ver qual é o PCO2 esperado para aquele 10. PCO2 esperado é igual a 1,5 vezes o bicarbonato mais 8. Mais ou menos 2. Correto? Que isso aqui vai dar quanto essa conta? 23. Bom, mais ou menos 2 eu vou ter de 21 a 25. A 25. Correto? Então, esse é meu PCO2 esperado. Concorda? Quanto que está o PCO2 desse paciente? 12.1. 12 está abaixo do que deveria. Isso. PCO2 abaixo do que deveria significa que eles têm pouco H+. Então, ele vai estar alcalino. Então, esse paciente vai ter uma alcalose respiratória, porque é pelo PCO2. Entendeu? Então, esse aqui, olha esse exemplo. O pH está básico, mas o bicarbonato está baixo. Então, é um paciente que eu tenho alcalemia e acidose metabólica. Lembra que eu falei com vocês que não dá para a gente falar que é tudo a mesma coisa? Então, a definição correta é alcalemia e a acidemia. Acidose e alcalose é o distúrbio. Eles podem e vão estar, na maioria das vezes, no mesmo sentido do pH. Principalmente o distúrbio metabólico. Mas não é via de regra. Eu defino se a respiratória estaria pior do que a acidose metabólica. É isso aí. O componente, esse paciente 2, o componente respiratório está muito pior do que o componente metabólico. Tá, e como é que classifica essa gasometria, essa segunda? Acidose metabólica e alcalose respiratória. Ah, tá. Tá, entendi. Beleza? Até aí? Alguma dúvida? Nada? Então, Eu não sei nem o que perguntar. Nem eu. O negócio tá tão feio. essas duas gasometrias do começo ali. A primeira, pH, ácido, acidemia, bicarbonato. É o último. Cadê o bicarbonato mesmo? 16,9. Nossa, tá lá embaixo. 16,8. Baixo. Acidose metabólica. Agora faz a continha. Só sei isso. Só sei o primeiro também.
Vamos lá, faz a continha do PSO2 esperado por aquele 16,8. 31,4. 31,4. Total. Deu quanto? Vai Ó, 16,8 mais 8,4 Não, 33,2 mais 8. vai dar 25,2. 25,2 mais 8. 33,2. Isso aí, 33,2. Mais ou menos 2. Tá ótimo. 31,2, 35,2, correto? Sim. Quanto está o PCO2? 34. Tá ali Então, dentro. porque esse paciente tem o quê? Acidose metabólica compensada. Perfeito, viu como é que é fácil? Fica normal compensando. Viu como é que é fácil? Segundo ali, pH tá. 21,2. Então ele tem o quê? Metabólico. Beleza? Agora 21 vezes 1,5 mais 8. Ah, essa pode ser nada, não. Faz aí. 38. Não, deu 35,45. Quanto deu? 35,45. 21,8 vezes 1,5? 20. É o standard. Ah, era 21. É o 21? É o stand que a gente usa. 40,25. Mais 8? 7. Mais 8? Nós somos 8? Não, 40,7. 40,7. Então o PSO2 esperado Ih, tá muito bom. 38. é 40,7, vai ser 38,7, 42,7. 42,7. Isso? Quanto está o PSO2? Nossa, 68. Então está bem acima do que deveria. Esse paciente tem o quê? Acidose respiratória? Acidose metabólica e acidose respiratória. A gente pode chamar quando tem dois iguais, a gente chama de acidose mista. É a mesma coisa. Acidose metabólica e acidose metabólica é acidose mista. Alcalose metabólica e alcalose respiratória é a mesma coisa que eu vou falar alcalose mista. Mais exemplos. Entendendo? Sim. Mais exemplos, mais exemplos. Acho que todos que eu tinha isso aqui. Cria um agora. Pessoal, entenderam? Na prova que eu vou cobrar, basicamente, Isso tudo. Ah, o ferro, gente. vou botar uma gasometria nesses resultados ali e pedir qual que é o diagnóstico. Nossa Deus. O quê? É, Primeiro. Qual que é o primeiro? Como se qual que é o primeiro? Alcalose respiratória. Segundo, acidose respiratória. O Ah, terceiro tá. é o quê? Acidose metabólica. Só? Ah, calor, Terceiro, não, 1,18 vezes 1,5. 18 mais 9, 27. Mais 8, 35, né? Calma, professor, não deixa de ser. Tá fazendo? 18 mais 8, 35. 35 mais ou menos 2, 33 a 37. Está 40. Ah, então tá. Acima do que deveria. O terceiro é uma acidose mista. O quarto, bicarbonato 30. Alcalinía, alcalose metabólica, 30 mais 15 vai dar 45. Mais ou menos 2, 43 a 47. Mas esse você não vai dar, né? Alcalose mista. Esse segundo que você é não vai dar, acidose não. metabólica, acidose mista ou alcalose mista. Que é o correto. O professor, esse que soma só 15 você não vai cobrar, não, né? Similares a esse. Não, mas esse que soma 15 você não vai colocar, né? Só a continha de cima. Esse que soma 15 você não vai cobrar, né? Só o que soma a conta de cima. Esses dois aqui, ó. É o qual que vai cobrar, amiguinho. O PSO2 na acidose e o PSO2 na alcalose. Entendeu? É, fazer um Professor, você vai dar uma continha esse pro quinto assado? Amanhã vai Tá vendo nada sim. disso, não. Vai sim. Acabou. Ele já falou. Acabou a aula, professor? Oi? Acabou a aula? Todo